E voltamos a conversar com o acadêmico de biologia, Ricardo Costa, que desenvolve uma pesquisa sobre a biodiversidade no mangue, onde pode ser construído o estaleiro EISA em Coruripe. Ricardo, a gente falou um pouco sobre o estudo, agora qual é a importância do mangue neste contexto? O mangue ele tem uma importância de berçário, né? A primórdio, o mangue é um grande berçário dessas espécies, onde muitas sobrevivem ali e outras vêm do oceano para poder desovar, fazer a reprodução naquele ambiente, que é de suma importância porque é toda uma constituição de cadeia alimentar. Então o mangue, além de servir de alimento, ele serve de berçário para esses seres que sobrevivem ali. Quer dizer, o mangue ele tem uma importância estratégica nessa questão ambiental. E eu posso dizer assim, muito grande, porque sem ele, essas espécies com certeza deixariam de sobreviver e diminuiriam gradativamente devido às agressões ambientais. Tá? O mangue que não é um ecossistema só brasileiro, ele se repete em outras regiões do mundo, não é? Agora, o mangue de Coruripe, ele está degradado já, Ricardo? O estudo aponta já isso? O estudo já mostra, né, através das nossas coletas e de algumas filmagens, fotografias que nós temos, né, obtido através de um trabalho que nós temos feito, pessoas, muitas vezes próprios moradores da região. História oral das pessoas daquela região. Que acabam aterrando certa parte do mangue para construir casas, né, fazer construções. Inclusive, na última semana tive juntamente de um dos... O morador da área? Não, eu estava com um dos sargentos, né, do batalhão ambiental, na qual estávamos conversando, dialogando sobre isso. Né? Hoje se tem uma deficiência muito grande com relação à fiscalização, né, de toda essa região, até mesmo para a população. Que é um problema do meio ambiente brasileiro crônico, né? A falta de uma fiscalização. É um problema, assim, podemos dizer, que já é tornado, né, diante de tantas questões ambientais, de tanta degradação, muito comum. E por ser comum, eu acho que as pessoas levam de qualquer forma, por não ter fiscalização, eu faço e não tem nada. E não tem uma punição, né? Agora, o estaleiro EISA, ele vai causar um impacto grande nesse mangue? Qual é a sua visão enquanto pesquisador sobre isso? Enquanto pesquisador, de antemão, nós somos imparciais. Primeiro, a nossa pesquisa ainda não teve conclusão. Então, de antemão, a nossa pesquisa foi voltada a fazer a coleta desses animais, de reconhecer a distribuição desses animais naquela região. Mas isso é conhecido, né, de antemão, universal, que qualquer empreendimento em uma área de um ecossistema, ele traz desvantagens. Traz prejuízos ambiental, inúmeros, concretamente falando, né? Àquele ambiente. Então, ambientalmente falando, vai haver sim uma degradação daquela área. Né? Até porque existe ainda essa pendência sobre a licença ambiental, sobre o EISA, não é? Que ainda está sendo debatida. Ainda estão em trâmite essa questão do tamanho da área, né? Qual vai ser as medidas que eles irão colocar, até mesmo de reflorestamento da área degradada. Então isso ainda está a conversar, né? Até pouco que nós temos lido e conhecido, então não tem ainda uma definição prévia do que realmente vai acontecer. Perfeito. Agora esse mangue que está sofrendo hoje, como que recupera um mangue? Como é que a gente recupera esse mangue que já está em degradação, como você mesmo aponta? Pode-se dizer que é um trabalho muito minucioso e demorado. É possível reflorestar um mangue, por exemplo? Se faz necessário que refloreste, com certeza consegue se reflorestar, né? Toda a flora, portanto a fauna, fica um pouco difícil falar, até porque se eu, né, degradei toda uma área, esses animais não vão migrar de um dia para a noite. Todo o ambiente, todo o ecossistema que é formado durante milhões de anos, né, não é em 20, 30, 50 anos que ele vai retornar a ser o que era. Se faz, né, todo o reflorestamento da flora. Entendo. Quanto à fauna, fica um pouco diferenciado para a gente conversar sobre isso. Quer dizer, a recuperação do mangue é extremamente mais complexa do que de uma mata, por exemplo, do que replantar árvore. É mais complexa porque você não pode introduzir, você não tem como introduzir esses animais, né? Esses animais, eles estão naquele ambiente porque já vieram de todo um processo que se adaptaram ali, sabendo que os macroinvertebrados, eles são bioindicadores de poluição. Portanto, como são bioindicadores de poluição, qualquer agressão ao meio ambiente ocasiona a escassez de inúmeras espécies, né?
Então, voltando então ao estudo, quais espécies mais inusitadas ou raras, vocês não fizeram um mapeamento ainda, mas quais espécies que chamaram mais a atenção, que vocês conseguiram levantar nesses 9 meses? Pronto. Uma das espécies, né, que não esperávamos encontrar naquela região foi um cavalo marinho. Né? Quer dizer, o cavalo marinho que é do mar. É do mar. Né? Mas como eu falei, como eles migram para o mangue, né, até por uma questão de alimentação, reprodução, encontramos o cavalo marinho, encontramos também um caranguejo, que segundo um dos pescadores que nos acompanhavam, né, até se admirou de encontrar aquele animal naquela área, porque há anos passados era muito comum. Né? Hoje é possível se verificar que teve um impacto tão grande já naquela região, por dejetos que são lançados, até muitas vezes por uma falta de conscientização. Pela própria ação do homem, a questão da construção de casas que você falou. A questão da construção de casas, de imóveis naquela região. Então, muitas espécies já não existem mais. Então, encontramos ali um caranguejo que vulgarmente chamado de caranguejo, né, tesoura, que é um caranguejo muito bonito e que foi o único que encontramos durante o período de 9 meses de pesquisa. Um único caranguejo. Nessa região? Nessa região. Como é que vai ser feito esse mapeamento, esse trabalho de classificação posterior? Pronto, esse trabalho já está sendo realizado, né? Nós estamos fazendo esse trabalho no laboratório da própria faculdade, que disponibiliza juntamente o nosso coordenador. Estamos fazendo em conjunto esse trabalho através de chaves, né, que nos dá condições, né, de chegar até a espécie. Como eu havia falado, existem vários seres, então eles se dividem, né, em filo, classe, né, e temos aí as famílias, temos os gêneros e a partir daí nós vamos conseguir chegar ao nível da espécie, que hoje é o que assim, tem uma suma importância para nós. Até porque se conhece muito a nível de gênero, mas a nível de espécie, universalmente, o conhecimento é muito pouco sobre isso ainda. Até por causa da escassez da pesquisa. Né? Perfeito, Ricardo. Mais um breve intervalo. Daqui um pouquinho a gente retoma esse papo aqui com o Ricardo Costa sobre essa pesquisa que tem como foco o mangue na região de Coruripe. Conhecer, volta já.